Joel, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e, depois deles, os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem, bêbados. Lamentem, vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados. A terra está desolada. O trigo está destruído. As uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores. Lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus. E ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo. O dia em que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. As sementes morrem na terra seca. As colheitas de cereal se perdem. Os celeiros estão vazios. Os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor. O fogo devorou os pastos do deserto. E as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião. Soem o alarme em meu santo monte. Que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas. Um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido, e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde. Atrás deles vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação. Nada escapa. Parecem cavalos. Atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra. Como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha. Como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo. Todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e, como soldados, escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros. Cada um se move na posição correta.
Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra. Alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se escurecerá. A lua se tornará vermelha como sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Capítulo 3. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém,
reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu as julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e cidades da Filístia? Estão tentando se vingar de mim? Se essa é sua intenção, tomem cuidado. Eu as atacarei sem demora, e lhes darei o que merecem por suas ações. Roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para seus templos. Venderam aos gregos os habitantes de Judá e Jerusalém, para que os levassem para longe de sua terra natal. Mas eu os trarei de volta de todos os lugares para onde os venderam, e darei a vocês o que merecem. Venderei seus filhos e filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante. Eu, o Senhor, falei. Anunciem às nações de toda parte. Preparem-se para a guerra. Convoquem seus melhores guerreiros. Que todos os seus soldados avancem para a batalha. Forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Venham depressa, nações de toda a parte. Reúnam-se no vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os tonéis transbordam com a perversidade das nações. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Então vocês saberão que eu, o Senhor seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei, e eu, o Senhor, habitarei em Sião.